Estamos de volta e agora recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Davis Barbosa. Ele é cirurgião plástico e vai conversar com a gente sobre esse assunto, tirando dúvidas, né, e respondendo alguns questionamentos aqui que a gente recebeu sobre esse assunto. Olá, doutor, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia News. Bom dia, Mayara, prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Doutor, esse período agora de final de ano, a gente fez um levantamento, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que a procura por cirurgia plástica costuma aumentar nesse período mais de 50%, né? O senhor acredita que por que esse aumento da procura nesse período do ano? O primeiro motivo é a questão das férias escolares, né? A maioria das pessoas que nos procura é composta por mães ou mesmo pais, né, que têm filhos em idade escolar e eles não têm como, por conta da rotina diária, se afastar para o período de recuperação da cirurgia. Então, o período das férias é o principal para a procura por essas pessoas. Também tem a questão das próprias pessoas que estudam, né? Estão na faculdade ou no início da adolescência, mas querem se submeter a alguma cirurgia plástica e que aproveitam esse mesmo motivo. Doutor Davis, qual é a cirurgia mais procurada pelas mulheres e também pelos homens? A colocação de prótese de mama é a cirurgia mais realizada tanto no Brasil como nos Estados Unidos, né? E ela rivaliza muito com a lipoaspiração. Então, ano após ano, elas vão modificando. Isso no público feminino, né? Isso no público feminino. No público masculino, aumentou muito a procura pela cirurgia plástica do abdômen. Depois do desenvolvimento, do aumento das cirurgias bariátricas, que são aquelas cirurgias para diminuir a questão do peso das pessoas, né? E esse excesso de pele, essa flacidez, principalmente na região abdominal, tem levado muitos homens a procurar o consultório. A região da mama também, ela é procurada pelos homens, né, logo a seguir pelo mesmo motivo, e no homem com um pouco mais de idade, a região das pálpebras. Tem alguma questão, a pessoa só pode fazer cirurgia depois de determinada idade, uma idade mínima e uma idade máxima para isso? Existem motivos, né, tanto médicos, como éticos, como legais, para você tomar essa determinação, essa decisão. Crianças não devem ser submetidas a cirurgias estéticas, né, mesmo de forma legal, por motivos óbvios, né, porque existe todo um risco envolvido, a questão psicológica ainda não está devidamente desenvolvida e mesmo fisicamente a criança muitas vezes não tem condição de se submeter a uma cirurgia que vai alterar seu corpo por toda a vida. Cirurgias como a cirurgia da orelha em abano, que é a criança que tem a orelhinha um pouco mais aberta, ela já pode ser feita na idade escolar, a partir geralmente dos 8 anos, mas é recomendado que espere a criança pedir para realizar a cirurgia. Pós-operatório ele envolve algum grau de sofrimento, de repouso, é necessária a colaboração do paciente, então a criança precisa entender e colaborar com esse pós-operatório. Eventualmente, cirurgias de mama muito grandes, por exemplo, né, em meninas adolescentes, a partir dos 15 anos, mamas grandes em rapazes também, a partir dessa idade, elas podem ser corrigidas antes da vida adulta, porque elas causam problemas tanto sociais, no relacionamento com as outras crianças, com os colegas, problema no vestir de alguma roupa, como até mesmo problemas de coluna, no caso das mamas realmente grandes, né, que acontece principalmente nas meninas. A partir dos 18 anos, a pessoa legalmente, ela já pode se submeter a qualquer tipo de cirurgia. As questões de saúde, então, se a pessoa tem algum problema de saúde, é a principal limitação para acontecer ou não a cirurgia, e não há uma idade limite, né? A pessoa pode fazer qualquer cirurgia em qualquer idade, desde que ela tenha uma saúde que permita fazer isso com segurança, que é a questão principal, é a segurança. Quais são esses exames que são exigidos antes de fazer um procedimento desse de natureza estética? Isso vai depender de qual cirurgia vai ser realizada e do grau de saúde e da idade da pessoa. Mas assim, no mínimo são realizados exames de sangue, exames de urina, aí vão ser feitas avaliações do coração, do pulmão. Faz parte da minha rotina a avaliação psicológica, né, de todos os pacientes, e para complementar essa investigação, todos os pacientes devem ser examinados previamente pelo anestesista para complementar, às vezes ele quer fazer mais algum exame para tornar a anestesia mais segura e para combinar os detalhes da cirurgia, da anestesia, para que tudo aconteça com segurança. Doutor, assim, o cuidado que a pessoa, um paciente que ele se submete a uma cirurgia, digamos, por exemplo, a abdominoplastia, é uma cirurgia
que ela tem risco? Assim, é uma cirurgia de risco e qual é o cuidado que também depende do paciente. Não é só a questão da parte do cirurgião ali, né? Mas o paciente também precisa fazer sua parte. E essa é uma cirurgia que a gente já teve muitos casos de pessoas que acabaram morrendo após a cirurgia porque não adotaram os procedimentos adequados. Quais são esses cuidados que as pessoas devem adotar após se submeter a uma cirurgia desse tipo, por exemplo? Esses cuidados eles estão envolvidos em todo momento, tanto antes como no pós-operatório, né? Felizmente, a mortalidade, a chance de morte na cirurgia plástica ela é pequena. Ela varia de acordo com os trabalhos, mas a gente estima que é esperado uma morte em cada 200 mil cirurgias realizadas com segurança. Então, realmente é um procedimento seguro. No pré-operatório, nós já falamos a questão dos exames, a paciente vai ser examinada, né, para verificar as condições de saúde dela. O transcorrer da cirurgia tem que ser feito num hospital de grande porte, por uma equipe de cirurgia e de anestesia treinadas. O hospital tem que ter todo o suporte para caso ocorra alguma emergência, o paciente possa receber o tratamento adequado e preservar a vida, que é o mais importante. E no pós-operatório, as recomendações específicas. Uso de antibióticos, meias compressivas, alguns pacientes precisam usar medicação anticoagulante para prevenir a coagulação do sangue dentro dos vasos, que é a trombose, né, que pode causar um problema pulmonar sério chamado embolia, né, e os retornos em que nós vamos avaliar o paciente e ver os riscos. A maioria dos riscos relacionados à cirurgia plástica, ele está presente ao próprio resultado da cirurgia, né, ele acomete ou cria risco ao próprio resultado da cirurgia. Então, o paciente, no caso do abdômen, por exemplo, ela precisa andar com a coluna dobrada para frente, o período de 15 dias. Paciente fumante deve informar o médico. Esses pacientes, eles têm aumentado todos os riscos de complicações, inclusive de morte. Então, os cuidados com eles são diferenciados. Até a técnica cirúrgica que a gente utiliza em pacientes fumantes, ela é diferente da técnica utilizada em pacientes não fumantes. Eles têm algum tipo de contraindicação para eles fazerem ou é só a questão do risco que acaba sendo mais elevado em pacientes fumantes? Existe uma contraindicação que a gente chama de contraindicação relativa, né? O fato da pessoa ser fumante por si só não impede totalmente a realização de uma cirurgia plástica, mas ela limita. Algumas técnicas, como a lipoabdominoplastia, ela não deve ser realizada no paciente fumante. A plástica de face, muitos médicos, eu me incluo entre eles, também não realizam no paciente que seja fumante, né? Esses pacientes vão merecer cuidados diferenciados. Esses pacientes, eles têm mais chance daquela coagulação do sangue dentro do vaso, que é a trombose, né? Então, eles têm mais risco de morte, então é comum a gente precisar usar a medicação anticoagulante nesses pacientes. As cicatrizes têm mais dificuldade de fechar, a qualidade delas tende a ser pior, a chance de abertura de pontos, de má circulação é maior. Às vezes é necessário usar medicações para restabelecer as condições de circulação da pele. E o risco pulmonar também é maior. Esses pacientes, eles acumulam mais secreção, então eles têm risco maior de pneumonia, de atelectasia, que são problemas pulmonares, e a maioria das vezes é necessário um preparo com avaliação do pneumologista para a gente levar o paciente com o mínimo possível de risco. Doutor, o senhor falou que a lipo e a abdominoplastia são as cirurgias que são mais procuradas, né? E também de mama na mulher. É feito alguma coisa assim, olha, você precisa fazer, você não é indicado você fazer, porque às vezes ninguém é 100% satisfeito com o corpo. Sempre você acaba encontrando um defeito aqui, um defeito ali, que hoje, já por conta da evolução mesmo da tecnologia, a gente consegue, né, por meio das cirurgias, reparar. Mas tem alguma situação que vocês profissionais, vocês os médicos, orientam o paciente a não fazer? Sim. Existe, no tocante a esse aspecto, né, existe algumas questões a serem abordadas. Primeiro que é muito comum o paciente chegar no consultório dizendo qual é a cirurgia que ele quer fazer, né, ou ela, a maioria das vezes, é mulher. Então, muitas vezes a mulher chega e diz, olha, Davis, eu vim aqui lhe procurar porque eu quero fazer uma lipoaspiração na barriga. Aí você vai examinar o paciente e ver que, na realidade, a lipoaspiração não é a cirurgia que vai dar benefício para esse paciente. Que a melhor cirurgia para tornar o corpo dela mais bonito seria, por exemplo, uma plástica de abdômen. Então, isso vai ser colocado, né? Muitas vezes, a diferença esperada no resultado é tão pequena
que nós não consideramos adequado a indicação do procedimento cirúrgico, né? Ontem mesmo eu atendi uma jovem já mãe, né? Uma mulher muito bonita, mas que ela tinha um excesso de gordura muito pequeno ao redor do umbigo, e ela queria resolver isso com lipoaspiração. Pelo fato dela já ser mãe, a pele já tem um pouco mais de flacidez, então a lipoaspiração nessas pessoas, ela tem a chance maior de ter irregularidade, a pele ao invés de ficar lisinha, ficar com altos e baixos, e ao invés de tornar essa barriguinha mais bonita, deixá-la mais feia. Então isso foi conversado com a paciente, foi explicado, e ela optou por não realizar o procedimento. Então vai haver uma conversa, uma orientação. O papel do cirurgião plástico não é operar, o papel principal do cirurgião plástico é orientar o que deve e o que não deve ser feito, para que a pessoa possa tomar a decisão com segurança e para ter a maior chance possível de obter um bom resultado. Certo. Nas crianças, né, o senhor falou da questão da idade. Quando ele decide optar por um procedimento cirúrgico, o que é levado em consideração? É feita uma conversa com os pais, com as crianças? O que é levado em consideração na hora de submeter uma criança a um procedimento cirúrgico? Nesse caso, existe também questões bem específicas de cada caso, né? Quando a cirurgia é de cunho reparador, por exemplo, bebês, né? Bebês que têm aquela fissura no lábio, né? Chamam lábio leporino. Essas crianças, elas devem ser operadas o mais cedo possível. Nesse caso, a decisão, obviamente, numa criança de meses, cabe unicamente aos pais, né? Eu tenho por rotina conversar com os dois pais, sempre que possível, né? Às vezes não é possível, porque muitas vezes são pessoas que moram fora de Teresina, né? Mas pelo menos a mãe ou o pai deve estar cientes, concordar, né? Vai ser colocado para ele toda a questão de como vai ser o pós-operatório, como vai ser a recuperação e o que estamos esperando com essa cirurgia. Crianças um pouco maiores, com questões, por exemplo, a questão da orelha de abano, né? Ou outros problemas, às vezes, menos comuns, como uma sequela de queimadura. Às vezes uma criança nos procura com áreazinha que não tem cabelo nascendo, pelo fato de ter sofrido uma queimadura quando era mais novinha, etc. Então a gente procura conversar com a criança, né? Se não há um acometimento da função do órgão daquela criança, ou seja, se a questão é puramente de embelezamento ou de enquadramento social, nós vamos buscar o entendimento da criança para poder ter a colaboração dela. Então, até porque é difícil você manter uma criança que tem toda a energia, manter em repouso, né, como exige às vezes o pós-cirúrgico. Né? Se ela não entender, ela não vai ficar, né? Então é preciso que a criança tenha um entendimento. Então muitas vezes essa criança da orelhinha ou da área que está sem cabelo, né, e que quer fazer a correção, ela não quer fazer a cirurgia. Ela está bem encaixada dentro do meio social dela, os coleguinhas a tratam com respeito, então ela não quer fazer, é melhor esperar essa criança alcançar. Quando a criança possui uma alteração que realmente limita a função de algum membro, então, por exemplo, uma sequela de queimadura que impeça a mão de abrir, aí essa lesão ela tem que ser tratada. Aí isso independe da concordância da criança, muitas vezes ela não vai realmente concordar, né? Claro que o pós-operatório acaba sendo um pouco mais difícil, pelo fato de ser uma criança pequena, mas a gente tem a obrigação de oferecer o tratamento para essa família. Em última análise, a decisão final vai ser dos pais, sobre a realização ou não, né? E essa decisão, ela tem que ser tomada entre os dois pais juntos. A gente não deve realizar uma cirurgia, se tiver em discordância o pai com a mãe, eles têm que entrar num consenso antes da gente fazer uma cirurgia. Certo. Doutor, agora só falar aqui pra gente, ressaltar a importância de antes da pessoa que quer se submeter a um procedimento, principalmente de natureza estética, né, da importância de procurar um profissional que seja credenciado, que seja de renome, para que você minimize, né, os riscos de uma complicação pós-operatória. Fala pra gente um pouquinho da importância desse cuidado do paciente também, em buscar esses profissionais que estejam mesmo qualificados para fazer os atendimentos. Isso é uma questão de bom senso, né? Em todas as profissões, na medicina, na cirurgia plástica, na mecânica, na odontologia, você deve procurar um profissional que tenha tido a capacitação suficiente, adequada, para fazer o seu procedimento com segurança e de forma bem feita. Para oferecer para a população uma certificação desses profissionais, foi criada uma sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e para participar dessa sociedade, os médicos têm que ter cursado 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. Então, são 11 anos de formação
para que a pessoa possa exercer a cirurgia plástica. Além disso, é necessário que esse médico faça uma prova escrita e teórica que vai torná-lo capaz, né, do ponto de vista da sociedade, a realizar essas cirurgias com segurança. Então, entrar no site da Sociedade de Cirurgia Plástica e procurar pelo nome do médico que você está procurando é um meio de verificar a idoneidade daquela pessoa, a formação e se ela realmente é capacitada para esse procedimento. Isso vai diminuir muito a chance de um mau resultado ou de uma complicação. Pronto. Pois então, a gente agradece, né, Dr. Davis, a sua participação aqui, seus esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores do Bom Dia News e fica o convite para estar aqui com a gente também em outras oportunidades, tá bom? Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada. E o Bom Dia News de hoje fica por aqui. Mais informações em tempo real você confere no portal odia.com. Não esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. A programação da Udia TV segue logo mais ao meio-dia, com Rota do Dia. E em seguida, Nájila Fernandes traz os principais destaques do dia no Udia News primeira edição. Então você já sabe, fica ligadinho e a gente tem um encontro marcado aqui amanhã. Fico te esperando.